vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Céu de Mim! Uhul! Antes de dar início ao primeiro assunto do nosso canal, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre mim. Bom, eu sou Larissa Cristina, eu atualmente faço faculdade de jornalismo, estou no 7º período, já estou naquela fase tão temida do TCC. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre livros, sobre a minha experiência com a escrita em si, entre outras coisas. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou estar disponibilizando aqui no meu canal. Bom, esse primeiro vídeo ele vai falar um pouco sobre as minhas experiências, sobre como eu comecei a escrever um livro. Pra você que não sabe como começar, tipo, eu tenho uma ideia muito bacana, mas eu não sei como começar, esse vídeo é pra você. Então, vem comigo que eu vou te falar. Bom, a primeira dica que eu dou pra você que quer escrever um livro é pra você fazer um roteiro. Isso mesmo, faça um roteiro de todas as suas ideias. Todas as ideias que você quer que tenha na sua história, tem que estar ali nesse roteiro. Você pode anotar num caderninho, você pode anotar no próprio computador, no Word, em qualquer lugar. O importante é que você tenha todas as ideias que você quer que aconteçam na sua história escritas. Por quê? Pra você não esquecer. Porque já aconteceu muito de eu ter muitas ideias bacanas e não ter como anotar na hora e eu acabei esquecendo. Então isso é muito ruim, porque às vezes a ideia é muito bacana e você acaba esquecendo de um detalhe ou de uma situação muito importante da história porque você não anotou. Esse roteiro, ele pode ser mais elaborado, ele pode conter, além das situações que você quer que tenham na história, ele pode conter os nomes dos personagens, o nome completo e as características deles. Ele também pode conter outras coisas, como cenas, cenários, nomes. Se a sua história é de ficção científica e tem alguma cidade que não existe, você pode escrever o nome dela, detalhes sobre ela. O roteiro é sobre isso, escrever, fazer um apanhado de tudo o que vai acontecer na sua história, além de outras coisas. Eu vou fazer um outro vídeo falando melhor sobre roteiro, porque como eu faço meu roteiro pode ser diferente de como você vai querer fazer o seu. Cada pessoa tem um jeito diferente de escrever o seu roteiro. E o jeito que eu escrevo pode ser diferente do seu, né, gente? Então eu só vou falar minhas experiências, como eu escrevo, e você vai se adaptando de acordo com as suas necessidades. A segunda dica que eu dou é para você ter foco, não se distrair. O que acontece? Quando você está escrevendo um livro, você sempre tem uma distração, né? Às vezes a correria do dia a dia não deixa você escrever direito. Quando você chega em casa, você só quer dormir, às vezes quer descansar, ou quer ter um momento de lazer. Claro, todo mundo tem que ter um momento de lazer, principalmente o escritor. Mas o que acontece? Quando você tem esse momento de lazer, você às vezes se estende muito esse tempo, esse momento de lazer, e você acaba não escrevendo. Então eu não tô dizendo pra você não ver filme na Netflix, não tô falando isso. Veja, assista, porque é muito bom assistir filme, série, tudo que você quiser. Conversa com seu amigo no Facebook, no WhatsApp, seja lá o que for. Mas eu tô falando pra você separar um tempinho pra escrever. Porque quando você separa um tempinho pra escrever, é mais produtivo, você desenvolve melhor a sua história, você pode ver outras coisas, né, em relação às suas ideias. Você pode ver como você vai desenvolver aquele personagem, né? Dependendo do enredo da sua história, é sempre bacana você ter isso em mente, sabe? Porque o que acontece? Já aconteceu muito isso comigo, de eu chegar, falar, hoje eu vou escrever, tipo, tô, sei lá, uma semana sem escrever, falar, hoje eu vou escrever. Vou sentar, ligo o notebook pra escrever e o celular toca, tipo, uma mensagem no WhatsApp. Você vai, pega o celular, tá? É um amigo seu falando com você, aí vem outra amiga falar, e depois vem outra pessoa marcar de sair pra praia, pra algum lugar, e quando você vê, você tá cheio de mensagem, tá respondendo ali, frenético, quando você vai ver, cadê que você escreveu? Você não escreveu nada. Aconteceu muito isso comigo, gente. Eu passar o tempo todo me programando pra escrever, e quando chegar no momento de escrever, vem um monte de gente falar comigo, veio gente brotando do inferno pra falar comigo. E quando eu estou à toa, sem inspiração pra escrever, às vezes eu quero só conversar com alguém, ninguém aparece, ninguém, gente. É uma coisa assim, parece que é coisa do capeta que vem pra você não escrever. Ele faz de tudo pra você não escrever e acaba que você não escreve, porque você acaba se distraindo. Então, gente, o que eu tô falando? Tenha o seu momento de lazer, cara. Curta muito.
Mas não deixe de escrever pelo menos uma horinha do seu dia. Assim, eu sei que às vezes tem muita gente que tá na correria do dia a dia e não tem como escrever tanto tempo, mas sei lá, separa pelo menos uma meia hora, ou o tempo que você puder escrever, escreva, porque isso é muito importante para fazer o seu livro andar, progredir, entendeu? E a terceira e última dica que eu dou para você é em relação ao título da sua história, porque eu sou uma pessoa muito apressada, eu parei até um pouco isso. Eu queria, eu tenho uma ideia, bum, eu já quero ter um nome, já quero criar o arquivo no Word com o nome da história, mas não é bem assim, porque nessa você acaba se precipitando, escolhendo um nome que não combina com a sua história, que não tem nada a ver com a sua história e que não é um nome interessante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um título para sua história que combine com a sua história e que seja interessante, porque isso vai atrair o leitor. Então, a minha dica que eu dou pra você é que, Larissa, eu não sei um nome, eu não consigo pensar no nome da minha história é muito complexa, eu não tenho um nome que combine. O que você vai fazer? Pensa na sua história, pensa bastante, sabe? Lê sobre o que a sua história fala, entenda bem o enredo dela. Eu sei que, a pessoa que mais vai entender do enredo da sua história é você mesma. Então, o que você tem que fazer? Pensa no enredo. Se você já tiver uma sinopse criada para sua história, leia a sinopse várias e várias vezes. Pensa no enredo, na motivação do seu personagem principal, nas motivações dele. Então pense em tudo mesmo. E na hora certa, o nome vai fluir, o nome da sua história vai fluir. Eu falo isso por experiência própria, porque sempre que eu tenho dificuldade para escolher um nome para minha história, eu penso bastante nela até vir alguma coisa. Vem uma luzinha assim, ilumina a minha cabeça, caraca, é esse o nome. Pô, por que eu não pensei nisso antes? A gente fica assim, por que eu não pensei nisso antes, gente? Eu devia ter pensado nisso antes. Então, é muito importante que você tenha em mente, pense bastante no nome da sua história, mas não fique com isso na cabeça. Escreva. Se você não tem um nome, tudo bem, não importa. Escreva bastante, que uma hora o nome da sua história vai aparecer, gente. É sério, eu falo isso por experiência própria. Sempre aparece. Porque antigamente, no mundo das fanfics, quando eu escrevia, eu não sabia o nome da história, eu pegava, abria uma pastinha de músicas no computador e pegava um nome que eu achava, esse nome é tão bonito, e põe na história. Às vezes não tem nada a ver com a sua história, não combina, mas o nome é bonito e pronto, acabou. Fanfic a gente até pode fazer isso, gente, mas com o livro é outra coisa, né? O livro é uma coisa mais séria. Se você quer mesmo ser levado a sério, se você quer mesmo escrever um livro bacana, você tem que pensar em todos os detalhes. E isso inclui o título da sua história, porque ali é pelo título e até pela capa que as pessoas vão ver, vão perceber a sua história, vão analisar, vão falar, olha, parece sempre interessante. Aí vai ler a sinopse e vai ler, gente. É sempre assim. Então, recapitulando aí, a primeira dica que eu dou nesse vídeo é sobre roteiro. Eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre roteiro pra vocês, tá? Como eu faço meu roteiro, se vocês quiserem, vocês podem adaptar à necessidade de vocês. Mas, por hora, façam um roteiro, adaptem suas ideias, coloquem tudo. Não precisa ser na ordem, gente. Vocês vão escrevendo o que vocês vão lembrando. Eu sou assim, eu vou escrevendo o que eu vou lembrando, todos os acontecimentos. Aí depois que eu ponho tudo, ou pelo menos a maioria dos acontecimentos, até porque não é todos os acontecimentos que você vai colocar ali, tem coisas que vai surgir na hora que você vai estar escrevendo. Então não precisa você seguir a risca ali e tal, não. Depois que você escreveu aquelas ideias todas no seu papel que você lembrou, você vai colocar em ordem, em tópicos e tal. Você vai colocando em ordem cada ideia que você teve, cada situação que vai ter na sua história. Vai colocando em ordem. Gente, é assim, meu roteiro, ele é o mais organizado do mundo. Mas eu entendo, porque a minha bagunça eu entendo. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre roteiro, porque antigamente eu fazia um roteiro mais simples, agora eu faço um mais elaborado, né? Eu faço o roteiro do capítulo também, pra eu não me perder. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre roteiro. Então, se você gostou, dê um joinha aí. Se inscreva no canal. Beijinho e fui! Tchauzinho!